Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um dia para a honra e glória, do Senhor, podendo desfrutar desse maná, desse pão fresquinho do céu como primícia, se alimentando da palavra do nosso Criador. Estamos em 1 Crônicas, capítulo 15, e nós vamos ver aqui agora, Davi acertando, aprendendo aí com o seu erro. A gente viu nos capítulos anteriores aí que ele consultou ali os oficiais, ali os comandantes de Israel, a fim de trazer a arca da aliança de Deus para Jerusalém. Haja vista que no reinado de Saul isso não foi possível, não foi dado devido ênfase nesse assunto. E ele teve ali, viu que o povo de bom agrado, viu que era bom aos olhos do povo, então ele tomou essa decisão, mas consultou os homens, mas não consultou a Deus. E aí trouxe a arca da aliança em cima de uma carroça de boi que tropeçou, quase veio a cair, e nessa que veio a cair, Uza tocou na arca do Senhor e ali mesmo ele ficou morto. Então isso foi muito trágico, no contexto da história. Eles tiveram ali, você vê ali um ato de nobreza de Davi, de um rei sensato que consultou o povo, você vê a humildade dele, em consultar o povo, uma vez que ele não precisava consultar ninguém, ele era o rei, mas assim o fez para mitigar, o erro, e aí teve uma atitude precipitada de carregar a arca do Senhor de qualquer maneira. Isso nos reflete também para o nosso dia, como que nós temos dado o devido cuidado ou zelo para com as coisas do Senhor. A nossa Bíblia, por exemplo, será que a gente tem guardado, tem se preocupado, em todos os cantos que nós temos ido, nós temos levado ela ou não? É uma pergunta, porque aqui é a palavra de Deus, Eu só estou exemplificando uma questão aqui, mas aqui nesse capítulo 15, nós vamos ver aqui que Davi ele construiu um palácio para si, e agora ele também construiu um lugar, para abrigar a arca do Senhor. Preparou um lugar, separou ali os levitas, porque era único e exclusivamente dever dos levitas em conduzir a arca do Senhor. E agora você vai ver aqui ele pedindo para os levitas, com toda uma cautela em fazer com que eles se consagrassem, para tomar o devido zelo ao trazer a arca do Senhor, porque eles viram, as consequências, aquilo que acarretou fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira. Então é bem interessante aqui, a gente vai ver aqui esses acertos, ele aprendendo aqui. A primeira coisa que ele aprendeu com o seu próprio erro, a gente vai ver que ele aprendeu com o seu próprio erro. Essa era uma característica muito marcante na vida de Davi, assim como nós também, nós estamos suscetíveis ao erro, mas sabendo que errou, ele era humilde para reconhecer e voltar pelo caminho e fazer certo, Importante também trazer para a nossa vida aquilo que a atitude nossa pode ser até correta, mas se a gente não consultar ao Senhor, a gente pode tropicar no meio do caminho, É importante assim a gente ver que aquilo que a gente está fazendo é de bom agrado, é legal, mas antes de tudo, será que a gente consultou ao Senhor? Será que esse projeto, isso que eu estou almejando para 2022, eu coloquei diante do Senhor? Eu consultei a Deus? Porque você pode consultar homens, mas se você não consultar a Deus, você pode não ter o aval de Deus. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar na mão do Senhor. Por menor que seja, Deus, o nosso projeto, Deus quer nos ouvir, Ele quer ouvir, Ele quer que a gente compartilhe isso com Ele, porque Ele demonstra o quê? Que a nossa fé está em Deus.
Então a gente vê aqui que ele aprendeu com seus próprios erros, preparou um lugar especial para abrigar a Arca da Aliança e reafirmou que só os levitas tinham o direito de dever de transportar a arca, convocou toda a congregação de Israel para acompanhar a mudança. Davi não trouxe, né, o tabernáculo ali, o lugar santo ali, né, de Moisés para essa ocasião, mas ele construiu ali um local adequado para guardar a arca de Deus. Então vamos ler, vamos meditar na palavra de Deus, que você também possa aí no seu lar, onde você estiver, também parar esse momento, né? É um momento de você refrigerar, de você parar e meditar na palavra de Deus e ver o que Deus quer falar com você. Esse foi o entendimento que Deus trouxe aqui para nós, né? Mas Ele quer revelar muito mais a você também, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Os levitas designados para levarem a arca. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Porque então não o buscamos segundo nos for ordenado? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Designados os músicos para o templo, versículo 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaziel, Seminarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazeias, Matitias, Elifeleu e Miquneias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel e Semariote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazeias e Benaia, com alaúdes, em voz de soprano, Matitias, Elifeleu, Mequineias, Obed-edom,
Jeiel, Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael e Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém. Foram Davi e os anciões de Israel e os capitães de milhares para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Mical despreza Davi, versículo 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Olha que lindo, né? Será que você, aí onde você está, na sua casa, ou no trabalho, ou a caminho do trabalho, seja lá onde for, meditando nessa palavra, será que você consegue sentir, né, essa alegria, desse translado aqui, essa festa de todos esses homens aqui, esses capitões de 1000, né, todo Israel ali, o próprio Davi dançando ali na presença do povo, né, se divertindo, se alegrando, né, porque era a festa, era a alegria deles, né, de estar trazendo a arca para Israel. Foi tão marcante, né, que tem aquela musiquinha, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. É tão bonito porque Davi, ele dançava e se alegrava na presença do Senhor. E ele levou todo mundo, né? Olha para você ver a diferença, né? A diferença dessa segunda tentativa. Houve ali todo um cuidado, porque então ele caiu, é como se eu sentisse, não sei se é bem essa palavra, né? O Rodolfo pode me corrigir, mas é como se ele sentisse, não, eu sei como que é o certo, então eu vou buscar fazer tudo que é correto, eu não vou mais me precipitar e agir pelo meu anseio de trazer a força, a presença de Deus, mas mesmo que demore um pouquinho, porque eu acredito que não foi da noite pro dia para todo mundo se santificar. Gente, olha quanta gente envolvido. Mas assim, né? A gente vê que é contagiante, né? A gente sente essa alegria, essa festa. Eles cantavam, você imagina, eles cantavam numa só voz, eles adorando a isso, né? Quantas milhares de pessoas nesse lugar e eles ali trazendo a arca e se festejando. Tamanha era a felicidade do rei que ele ficou até despido, né? Se empolgou um pouquinho ali, né, na festa, e aí Mical repreendeu ele, né? Ela aqui, você vê aqui no final do versículo aqui do capítulo, que Mical aqui, a filha de Saul, contemplava todas essas movimentações da janela, e aconteceu que ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante ao qual o rei comemorava, né? Às vezes as pessoas, elas não participam e ainda querem ofuscar o seu brilho, a sua alegria,
né? A gente vê isso, Mical ali, uma pessoa mal-humorada, né? Uma pessoa que estava ali, não contemplou a alegria, né? Porque certamente ela não compactuou com aquilo, né? Não participou, né? Se privou de estar fazendo isso, vai entender, né? E aí, mas é importante sim, amado, a gente se alegrar com as coisas do Senhor, sabe? Ter zelo pelas coisas de Deus, né? Falam que o crente não se diverte, que é tudo pacato. Ah, sim, uma felicidade que existe aí fora é momentânea, né? Os prazeres, a vontade da carne, que você nunca satisfaz. Você vai sempre querendo mais e mais. Mas eu quero dizer para você, tem um prazer, uma fonte de água viva, que quando você bebe, você não tem sede. E essa fonte, essa água é Jesus Cristo na nossa vida. Você quer compartilhar algo? É que eu lembrei aqui, né, a respeito desse capítulo, e aqui, né, eu lembrei que dessa explicação aqui, Mical, a filha de Saul, se mostra preocupada com a dignidade do rei e acusa Davi de se comportar de forma inapropriada para o seu cargo ao dançar em público diante do Senhor. Obviamente, ela não compartilhava do entusiasmo de Davi com a chegada da arca em Jerusalém. Talvez estivesse amargurada com seu marido por motivos pessoais, mas na sua devoção a Deus também parece superficial e sua preocupação central é com a opinião dos outros. Nisso, ela era de fato filha de Saul. O fato de Mical não ter tido filhos não significa necessariamente que Davi se distanciou dela. No entanto, Gad repetiu que nenhum descendente de Saul se tornaria herdeiro do rei. Então, o que eu achei interessante aqui é que ela não compartilhava do entusiasmo com a chegada da arca. Então, sabe, é uma coisa assim que eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres e até homens também, muitas pessoas comentando nos devocionais que têm buscado pelo seu cônjuge. Às vezes mulheres e já tenho aí, né, relatos de homens também que têm acompanhado o devocional e que têm orado pela sua casa e pela sua família. Então talvez o seu cônjuge, né, ele não compartilha da mesma alegria de servir a Deus, né, não compartilha dessa devoção que você tem, não compartilha desse prazer que você tem em se deleitar nas coisas do Senhor. Mas uma hora isso vai ali chamar a atenção dele e dela. E Deus, eu acredito que Ele nos usa como canal de bênção para o outro. Então, pode ser que ele não compartilha do entusiasmo seu, ela não compartilha, mas a sua vida tem sido um alicerce para a vida dele e para a vida dela. Em algum momento ele e ela vai reconhecer isso, porque não vão reconhecer a você, vão reconhecer a Deus. Mas é importante ressaltar aqui que Davi não deixou, né, que o brilho, a alegria dele se apagasse por conta disso. Então, assim, independente, né, eu quero dizer para você, se o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa, eventualmente, não compartilha da mesma alegria, da mesma devoção, mas você sente prazer, você sente gozo por isso, você se alegra, né, por isso, eu quero dizer para você, continua, não para. A salvação, ela é individual, Rodolfo. Você está querendo trazer divisão no meu lar, na minha casa? De maneira alguma. O que eu quero dizer para você é que você não deve parar, né, de adorar o seu Deus por conta do outro, né? Que nem a Paula bem disse. Em algum momento, essa pessoa vai reconhecer o senhorio de Deus sobre a sua vida, esse brilho, né, essa lâmpada, né? Não deixar que isso se apague. Porque a pessoa, às vezes, ela é mal-humorada, tem os probleminhas dela e tal, e a sua felicidade, às vezes, incomoda. Essa é a verdade, Eu conheço casais que começou as coisas a dar errado, e assim, a mulher parou de ir na igreja, e o marido, não sendo cristão, fala assim, ó, você tem que voltar a ir pra igreja. Porque quando você estava indo na igreja, tá tudo indo bem aqui em casa, você parou de ir,
E a pessoa, assim, mesmo a pessoa reconhecendo, não quer servir a Deus, mas não quer que o marido ou que a esposa deixe de buscar. Então, assim, são coisas, gente, que não cabe a nós compreender o agir e o manifestar de Deus. Cabe a nós obedecer e crer naquilo que nós fazemos, né? Se você crê que a presença de Deus é com você, que Deus, o Espírito de Deus se move em você, né? Você cante, você louve, você ora, você permanece na presença de Deus. E não regrida a sua fé por conta do seu parceiro. Sim. Continua, não para, não desista, porque ninguém pode roubar isso de você, por mais que seja pessoa, nossa, que você ama e tal. Não troque, não negocie o seu Deus por nada. Ah, você deve ser um religioso. Não estou falando de religiosidade, mas esse prazer, isso é uma coisa muito nobre, né? E a gente já viu casos, né, amor, da pessoa abrir mão disso, né? Ela estava ali numa vida devocional, buscando, indo para a igreja, e do outro lado nada, querendo parar, e ela acabou cedendo, né? A gente vê casos que acabou cedendo à vontade do cônjuge, a situação ficou pior do que estava, não melhorou, veio a se separar e está separado até hoje. Né? Quem sabe se ela tivesse sido perseverante, continuado. Uma coisa eu posso te dizer, ela não teria perdido a fé. Se tivesse, o que tem que acontecer, vai acontecer, entendeu? E ela com certeza ia sair muito mais forte, né? Porque, separou, tal, isso pode acontecer, mas o seu Criador, a sua fé está ali, nada vai te abalar. Agora, pior você acaba cedendo, negociando a sua vida, né, cristã, e aí se vê fraca na fé, todo fragilado, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Por muito tempo na minha vida, antes de conhecer a Cristo, eu ficava relutando com a Paula, né? A Paula, ali com o Anthony ali, ela atravessava a cidade todinha, né? Aqui um trecho longo, aqui às vezes debaixo de chuva, mas chegava o domingo, era sagrado, irmão, de ir para a igreja. E eu preferia ficar em casa assistindo jogo de futebol, preferia fazer um evento, alguma coisa do tipo com meus amigos, mas se falasse para mim ir para a igreja, a primeira coisa que eu dizia é não vou, não quero, nunca tinha tempo para Deus. Às vezes eu ia buscar a Paula na porta da igreja, não entrava, irmão. Sabia o horário certinho de começar e terminar o culto, mas não entrava. Então, e eu louvo a Deus por ela não ter desistido, porque se ela tivesse desistido, irmão, certamente eu não estaria aqui, a gente não estaria compartilhando esse devocional. A questão do devocional, a Paula ela foi muito perseverante até hoje em fazer esse devocional, né? Há mais de 4, 5 anos ela sempre gravou devocional. Eu vim fazer parte de uns tempos para cá, de 1 ano e meio, 2 anos, por aí, né, que ela fez o convite, mas tudo começou com a perseverança e a busca dela. Então você vê, no momento certo, no momento oportuno, Deus vai, né? A propósito de Deus é a família, Deus não quer separar ninguém, mas o outro lado só vai ver Cristo, às vezes através da sua vida, do seu agir, do seu falar, porque mesmo eu não indo, a Paula nunca me criticou. Mesmo eu não cultuando, não seguindo nos mesmos passos que ela nunca deixou de cuidar da casa, nunca deixou de me amar, de cuidar das crianças, não foi uma pessoa religiosa, não ficou jogando coisa na minha cara. E o que aconteceu foi que eu mesmo acabei tendo um encontro genuíno com a palavra. Eu entendi que, eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Vou acabar perdendo minha família, tá errado. Esse é o bem mais precioso que eu tenho. Então as fichas caíram, né? E esse momento que caiu foi entre eu e Deus, sabe? Não teve imposição de ninguém, sabe? Ninguém me ficou me impondo nada, forçando nada. Foi um momento entre eu e o Espírito Santo, né? Então pode ser assim na vida do cônjuge aí, na sua vida? Pode, mas Deus vai agir na vida de cada um de uma forma especial, de uma maneira diferente, enfim. Mas é muito lindo você ver isso, sabe, que o que fica aqui que Davi, essa sensibilidade, essa alegria espontânea, né?
É notório aqui o prazer, o gozo, essa felicidade, sabe? Que parece que não tem como explicar, mas a gente sente aqui algo muito verdadeiro, sabe? Uma felicidade que não tem preço. É como se a gente lesse aqui, assim, quando eu leio esse relato, né, dá a impressão de que eu consigo visualizar a cena daquela comitiva enorme ali por trás daquela arca e de Davi assim glorificando a Deus e quem é de Deus glorificando e quem não é, tipo assim, o que esse povo tá fazendo? Não, mas né? eu imagino eles adorando a Deus numa única voz, num único, sabe, sentimento genuíno da parte de Deus, sem essa hipocrisia humana, de vaidade, de um querer ser melhor que o outro, um adorar mais que o outro, um querer parecer mais que o outro. Não era entre pessoas a questão, a adoração de todos eles estavam voltada a Deus, né? Não é algo pessoal ali, tanto mas é que ao o que eu Senhor. acho que o mais incomodou Mical foi isso, Ela não tem de entrado ver nesse que Davi governo. ele se tornou um no meio deles, e eu acho que ela queria que ele tivesse o destaque. Então, a partir do momento que ele estava ali como mas eu acho que ele se destacou, né? Que ele ficou despido, né? Óbvio que ele ficou despido ali, meu. Que ele se destacou, mas eu acho que a bronca dela é de ver que ele tava ali, tipo, nossa, olha, ele tá no meio do povão, ele é um. E outra, ele repreendeu ela, porque ela veio com essas palavras duras, tomou uma invertida. Ele falou, ó, eu me alegrei, eu não tenho, do que eu tenho que me vergonhar? Eu não tenho que me vergonhar de coisa nenhuma. Eu me alegrei, eu me regozijei na presença do meu Senhor. Porque, olha, é tão engraçado que ela fala pra ele, né? Que bela figura. Que bonito, que né? bonito, que você tá fazendo. Né? Fez o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha que palavra dura dela, né? Só pra aí você saber, falou, esse trecho, ele não tá nesse capítulo, ele tá em 2 Samuel, capítulo 6, no verso 20, tá? Aí no 21 diz, diz porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, aí fala aqui que ela não teve filhos, vai falar. Mas, gente, é lindo a gente mergulhar na palavra de Deus. E olha pra você ver, né? Como o Rodolfo bem disse, tá em 2 Samuel 6. Porque Crônicas vai relembrar os principais fatos, né? Então, as crônicas do povo de Israel, né? Ali é os principais fatos. Crônica significa isso. Os fatos mais importantes, os registros que merecem destaque. Amém? Amém. Vamos orar? Estouramos um pouquinho no tempo aí, mas não tem problema. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse privilégio, Senhor, por o Senhor ser bom, o Senhor ser humilde, manso de coração, por esse amor genuíno, Senhor, que o Senhor tem para conosco, Pai. Por o Senhor nos ensinar, Senhor, o caminho que devemos andar, por o Senhor não desistir de nós, Senhor, mas ter se entregado, Senhor, naquela cruz para nos salvar. Sabemos que nós não somos merecedores, que nós não somos detentores do saber, mas contudo, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos amou, o Senhor vem nos cuidando, nos ajudando a ser seres humanos melhores, Pai. Obrigado, Senhor, por essa irmã, por esse irmão que assiste esse canal através desse meio de comunicação, que são um com o Senhor, Pai, que meditam na Tua palavra, que o Senhor possa se revelar a eles, Pai, que o Senhor possa ajudar eles, Senhor, a vencer as batalhas, as adversidades do dia a dia, que sabemos que não é fácil, porque existe muitas Mical que vem querendo ofuscar, que vem querendo paralisar a vida espiritual da outra pessoa, mas nós aprendemos aqui, como Davi, que nós devemos sim se alegrar na Tua presença, que há motivo de muita alegria, que há motivo, Senhor, para a gente, em meio a tanta tristeza e dor,
saber que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando, está tratando do nosso, e nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus de amor. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, nos capacitando, nos ensinando a cada dia, Senhor, a maneira, a forma como nós devemos agir. Que a gente também possa, Senhor, aprender com os nossos erros, consertar, Senhor, e fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Não sermos simplesmente ouvintes da palavra, mas sim, Senhor, também praticantes, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom! Já estou melhorando a voz, hein? Já que a gente volta a fazer os cultos de domingo.